ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube, com o curso exclusivo Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Estamos em pleno carnaval, ainda estamos aqui, não como vencedores de Oscar, mas como colaboradores de Deus para que a nossa caminhada de Quaresma seja frutuosa. Hoje nós vamos estudar as leituras da quarta-feira de cinzas. É apenas um recorte. Como você vai ver, nem tudo estará neste vídeo. Mas por quê? Parece que está faltando alguma coisa. Sim, o conteúdo completo é exclusivo para os participantes do nosso curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Você também pode participar. Veja no primeiro comentário fixado deste vídeo o link para ter mais informações e também o link para o formulário. Pense na possibilidade de iniciar bem a Quaresma, momento de oração, de reflexão sobre a palavra de Deus, participando do nosso curso. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, o horário que cada um está podendo assistir. Isto, nós vamos então hoje estudar as leituras da quarta-feira de cinzas. A primeira leitura é tirada do livro de Joel, livro lá do Antigo Testamento, um dos chamados profetas menores. Depois, Salmo 50, o famoso Salmo 50 ou 51, conforme a Bíblia. Outra goleada do Corinthians, né? São Paulo 2, Corinthians 5. Mas vamos começar com o Evangelho de Mateus. As três obras fundamentais da religião judaica, esmola, né, que também é a proposta do Evangelho para nós hoje, que nós temos ali nos versículos 2 a 6, a oração, que vai do versículo 5 até o 15, só que um bloquinho dentro desse 5 a 15, que é do 7 ao 15, que é quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, foi omitida na liturgia de hoje, então tem um recorte. E o jejum, a prática do jejum, que é do versículo 16 ao 18. Jesus propõe um novo modelo de justiça. Quem realiza as obras de piedade para satisfazer a própria vaidade será valorizado pelas outras pessoas, né? Mas não por Deus. Mas quem faz isso para ser visto, reconhecido, vai ter aplausos, sorrisos e tudo mais, mas fez para ser visto. Por isso, o texto grego do Evangelho usa duas palavras diferentes. Observem, eles já têm a retribuição, esses que fazem para ser visto. O teu pai que vê tudo o que é secreto te recompensará. Então, aqueles que fazem para ser visto, para ser aplaudido, esses já têm a recompensa, era para isso que eles fizeram. Agora, aqueles que fazem na proposta do Evangelho em segredo, né, receberá a recompensa de Deus. Retribuição é buscar já aqui e agora ser valorizado ou desprezado, né? Na tradução litúrgica, não preservou a diferença. Como está na tua Bíblia? Dá uma observada aí no texto, aquilo que nós temos feito nos nossos encontros à noite, consultar mais de uma tradução, né? Nós fazemos isso praticamente todas as vezes, e é interessante até para a gente aprender a lidar com as diversidades das traduções. Os versículos de 2 a 6, a esmola.
Fazer propaganda da própria bondade é a atitude dos hipócritas, que é interessante que nos últimos domingos também apareceu a questão da hipocrisia, né? Então, dar a esmola e publicar na primeira folha do jornal, volta naquela coisa, né? Quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser valorizado, já tem a recompensa, foi para isso que ele fez, né? A proposta, a oração, né? A reza feita com prepotência, arrogância, comove as pessoas, mas não é aceita por Deus, não convence Deus. Aqueles que fazem longas preces, nós temos nos evangelhos outros textos que falam sobre isso, que gostam de ser visto, véu, terço enrolado no braço, pendurado no pescoço, no tornozelo, não sei tudo aonde, para ser visto, né? É isso que o texto está questionando quem vive de aparência, até no ato de rezar, de praticar o bem, a esmola e tudo mais. O jejum, né? A abstinência alimentar espalhafatosa e teatral é ridícula, né? Aqueles que fazem questão de ser visto pálido, despenteado, para todo mundo ver o quanto de penitência ela está fazendo, né? E entra dentro do mesmo contexto, é também desprezado por Deus. Em todos os casos, o ensinamento é o mesmo. A ostentação e a falta de sinceridade estragam as boas obras. Elas são feitas para arrancar elogio de outras pessoas e não no verdadeiro sentido que o Evangelho nos convida a realizar, a fazer todas essas obras, a esmola, a oração, o jejum. Viram só que evangelho bonito, que explicação interessante? Vamos ver a primeira leitura do profeta Joel. Os versículos 12 e 13, o início do versículo 13, nós temos as condições para Javé agir em favor do povo que é fiel. São necessárias atitudes interiores e não gestos exteriores. Por isso que ele fala: voltai de todo o coração, rasgai o coração, recordando sempre que o coração não é a sede dos afetos, mas é a sede das decisões. Ou seja, voltar de todo o coração, pensar de acordo com aquilo que Javé quer. Rasgai o coração quer dizer abandonar, destruir aqueles pensamentos que não são de acordo com aquilo que Deus quer, para pensar de uma maneira coerente com a fé. Aí, o profeta ainda vai dizer que é verdade, Javé está disposto a perdoar, mas quem sabe? Quer dizer, que esta salvação de Javé não é incondicional, não é automática, fez uma reza e já está garantido. Não é bem assim. O profeta não está pondo em dúvida se Deus quer ou não perdoar. Não está pondo em dúvida se Deus tem poder para perdoar. O que ele está questionando é se o povo está disposto a ter atitudes sinceras. Se aquela religião que as pessoas estão manifestando, se elas são sinceras e se as pessoas são coerentes com aquilo que estão rezando, com o sacrifício que estão oferecendo. E é por isso que nos versículos 15 a 17 nós temos vários aspectos de uma celebração penitencial. Estamos agora na época da Quaresma, que por isso era bastante adequada essa leitura aqui. Como o profeta imaginava uma celebração penitencial adequada, boa e aceitável por Deus. O versículo ainda fala, esses versículos ainda começam assim: congregai, convocai, reunir, ajuntai. Olha quantos verbos, 4 verbos sinônimos para enfatizar a urgência. Não podemos deixar para depois, tem que ser agora. Também fala que o povo todo está reunido, né? Então, tem uma lista lá de várias pessoas. Ninguém está dispensado, ninguém tem desculpa. Velho, criança, homem, mulher, corintiano, palmeirense, todo mundo é convocado, né?
anciãos, recém-nascidos, e olha que bonito ainda, até os recém-casados, que têm que abandonar a transa da lua de mel para, naquele momento, se comprometer com Deus. Ou seja, não existe situação nenhuma mais importante do que este gesto penitencial para, quem sabe, Deus dar a sua misericórdia. Ou seja, ninguém está dispensado e até quase vamos assim, uma coisa bem enfática para dizer: olha, já pensou se Deus não atende porque faltou um? Talvez a ligação ou o recorte, o fato da liturgia ter colocado isso, porque no Evangelho tem também, além de toda essa preparação, jejum, oração, esmola, tem quase que a orientação da prática, que isso seja uma prática verdadeira, sem querer mostrar ou convencer o outro. Então, a impressão que dá é que se complementa muito bem. Estou. Vamos então para o salmo que responde à primeira leitura. O que nós temos, né? Como já falamos, é um salmo penitencial que provavelmente está muito ligado à literatura profética, no sentido de que o reconhecimento da culpa é uma exigência para receber o perdão. Quer dizer, Javé quer perdoar? Quer. Mas, quem sabe, como diria Joel, né? A gente precisa provar que nós estamos mesmo dispostos. E aí, o que vem? O Salmo 50 ou 51 tem 21 versículos e na liturgia de hoje só 8. Que tem o texto de hoje? Nós temos lá, do versículo 3 ao início do versículo 6, o domínio do pecado e da ação de Deus. O que é isso? Várias palavras para dizer a mesma coisa. A situação do salmista: pecado, culpa, iniquidade, mal e por aí vai, uma série de coisas. Mas também uma lista grande para falar da ação de Deus: misericórdia, piedade, amor. Os versículos 3 e 4 insistem nessa ideia de ser purificado. Purifica-me, lava-me. A ideia de que a ação de Deus é como um banho, remove toda a sujeira. E nos versículos 5 e 6, tem ainda o salmista que se reconhece incapaz de não fazer pecado. Tem tanta gente por aí que se considera santa, tem tanta gente por aí que acha que o pecado é sempre dos outros. O salmista não, ele diz: olha, a única coisa que eu sei fazer é pecado. Né? Aquela coisa, foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Uma das traduções possíveis é esta: o meu relacionamento contigo, Senhor, foi só de pecado. Então, uma humildade muito, muito grande, muito bonita do salmista. E que o sentimento e a penitência não seja um momento em que a gente está unicamente triste e preocupado com o castigo de Deus, mas um momento até de alegria de experimentar a misericórdia. Vamos então para a segunda leitura. Hoje nós vamos lidar com a segunda carta aos Coríntios, né? Nós vimos nas liturgias passadas os textos da primeira carta aos Coríntios. Então, a segunda carta também é autêntica, né? Como a primeira, essa segunda. Então, vamos um pouquinho dentro daquilo que o texto apresenta para nós agora. No versículo 20, Paulo diz assim: somos embaixadores de Cristo. Gente, aqui não precisa muito esforço. Quer dizer, olha a responsabilidade, somos embaixadores de Cristo, falamos com autoridade, né? Embaixador, representante oficial de um estado junto ao outro. Mas Paulo não fala com arrogância, nós vos suplicamos. Quer dizer, ao mesmo tempo que o termo pode causar assim, quer dizer, nós somos maior que os outros. Não, não é um ato de superioridade,
mas é um ato de responsabilidade. E não é para levar à arrogância de se achar maior que os demais, né? Deus o fez pecado por nós. Aqui é interessante esse versículo 21, porque parece que está errado quando diz que Deus, ele está falando de Jesus Cristo, o fez pecado por nós. Mas esse conceito vem lá do Antigo Testamento. Deus fez de Cristo o sacrifício ou a vítima pelo pecado. No Antigo Testamento, isso aparece com frequência. Quer dizer, o animal que era sacrificado pelo pecado, lá no Antigo Testamento. Agora, na segunda carta aos Coríntios, Paulo usa a mesma linguagem para dizer Deus fez Cristo como vítima pelo pecado, o sacrifício, está ali vítima e sacrifício junto, né? Paulo propõe a reconciliação como condição para a salvação. A reconciliação é uma realidade acessível no presente. Então, a reconciliação, ela é o nosso cotidiano, né? A ressurreição é algo futuro. A reconciliação faz parte da salvação. Então, a salvação faz parte, ou a reconciliação, as duas estão juntas, né? A salvação é um processo dinâmico que já começou, mas ainda não está completa, está em processo, só terminará na ressurreição. Então, tentei colocar aqui para dizer que a reconciliação, a salvação e a ressurreição é um processo, ela tem movimento. A reconciliação é o nosso presente. Nós temos que nos reconciliar com o outro e com Deus. E aí a salvação já está a caminho, ou está junto, que nos conduz à ressurreição. É isso que Paulo está colocando nesses versículos. Que bom, né, Carlos. que nós temos esperança, que a salvação acontece também nas coisas banais da nossa vida, não precisa ter milagre todo dia, nem experiência mística todas as noites. Mas vamos ver o que de tudo isso vocês com certeza já perceberam algumas ligações, mas vamos ver o que podemos sistematizar destas, destas leituras, como elas estão ligadas. Vamos lá, rapidamente. Todas, vamos partir aqui do princípio, né, que são escolhidas a dedo para iniciar a quaresma, então, por isso, todos estão ligados aí ao tempo de conversão da quaresma. O Evangelho e a primeira leitura falam dos exercícios quaresmais, né? Jejum, oração, etc. O Evangelho fala de esmola, oração e jejum com discrição, vamos ser discretos, vamos ser sinceros, vamos ser gratuitos quando fazemos jejum, oração e esmola. E a primeira leitura também fala de jejum e oração, mas acentua o aspecto da urgência, né? Precisamos fazer logo, não vamos ficar empurrando com a barriga. E também fazer com sinceridade. Então, primeira leitura e evangelho têm as mesmas ideias muito semelhantes. Já o salmo, como nós vimos, é uma celebração penitencial, é um exercício penitencial. A primeira leitura fala dos vários momentos de uma celebração penitencial, como nós já vimos, e o salmo fala do reconhecimento da culpa, que é um momento importante de uma celebração penitencial, o reconhecimento sincero do pecado e da culpa. E, por fim, se você tiver que fazer uma homilia, uma catequese sobre essas leituras, algumas dicas. Estamos sempre, e de novo, pensando no ano jubilar e, a partir de hoje,
que significa viver a quaresma neste ano jubilar? De modo específico, os exercícios quaresmais, jejum, oração e esmola. O que estes exercícios da quaresma têm a ver com peregrinar na esperança? As leituras nos ajudam a compreender. O Evangelho nos demonstra que mais do que conquistar indulgências, e tem muita gente que vai fazer oração Jesus e esmola, porque quer indulgência? Não porque esteja interessado em socorrer o pobre, não porque quer se converter mesmo, mas só porque quer dar um desconto de uns 2, 3 mil anos no purgatório. Tem muita gente, então, que não vai fazer isso tudo para ter indulgência, mas o Evangelho diz: não, olha, mais do que conquistar indulgências, o exercício ou os exercícios quaresmais são testemunho da nossa esperança e da nossa coerência. Só recordando que no pedido de oração, né, que a gente também lembre nesses dias de rezar pela saúde do Papa, pela unidade da Igreja também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula gravada e, oportunamente, estará disponível também o estudo das leituras do primeiro domingo da Quaresma. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Deixe o seu comentário, que você gostou, que você não gostou, ou uma reza, deixe um comentário, pode dar uma oraçãozinha por nós, pelos professores. Compartilhe. E se você ainda não foi pular carnaval, bom carnaval para você. Boa noite, bom dia, boa semana, bom início de quaresma.